Você já se perguntou por que Deus impediu uma criatura específica de entrar na arca de Noé? Este é um enigma pouco conhecido que tem intrigado estudiosos e fiéis por gerações. Hoje, vamos mergulhar nesta questão fascinante, desvendando seus mistérios a partir de diferentes perspectivas. Ao longo desta análise, exploraremos segredos bíblicos ocultos, examinaremos mitos e lendas antigas e descobriremos o que teólogos e especialistas em escrituras têm a dizer sobre essa surpreendente exclusão. Não perca a chance de compreender melhor as escrituras sagradas e os profundos mistérios que elas guardam. Convido você a ficar atento até o final e, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para acessar mais conteúdo bíblico revelador. Porque Deus negou a entrada dessa criatura na arca de Noé. A história do dilúvio começa quando Deus, ao observar a crescente maldade e corrupção da humanidade, decide purificar a terra por meio de um grande dilúvio. Para realizar essa missão de purificação, Deus escolhe Noé, um homem justo e íntegro em meio ao seu povo, que recebe a incumbência de construir uma arca que serviria de refúgio para ele, sua família e casais de todos os tipos de animais. A construção da arca é uma tarefa monumental, uma obra divina ordenada por Deus com o objetivo de salvar sua criação. Noé, em obediência total à palavra divina, segue todas as instruções detalhadas que lhe foram dadas. No livro de Gênesis 6, 14, 16, Deus dá instruções precisas a Noé. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos na arca e cubra-a por dentro e por fora com piche. Assim você a fará. O comprimento da arca será de 135 metros, sua largura de 22,5 metros e sua altura de 13,5 metros. Esta enorme estrutura deveria ter uma única porta e 3 andares, com uma janela para permitir a entrada de luz e ventilação. Preservar as espécies foi um ponto crucial no plano divino de Deus. Em Gênesis 6:19, Deus ordena: de tudo o que vive, de toda carne, traga um par de cada espécie para entrar na arca com você, macho e fêmea. Esse mandato é reiterado e enfatizado em Gênesis 7:2-3, onde Deus instrui Noé a tomar 7 pares de animais limpos e um par de animais impuros, além de 7 pares de aves. A clara intenção é garantir a continuidade da vida na terra após o dilúvio. Construir a arca não foi apenas um ato de obediência, mas também um símbolo de esperança e renovação. Ao reunir todas as criaturas que habitam a terra, Noé garantiu que a diversa criação de Deus sobrevivesse à destruição iminente. O contexto bíblico do dilúvio e da construção da arca é essencial para entender o desafio enfrentado por Noé, cuja fé inabalável e determinação em seguir as ordens divinas serviram como um exemplo eterno de devoção e obediência, ressoando até os dias de hoje. Quando Noé começou a reunir as criaturas para entrarem na arca, seguiu meticulosamente as instruções detalhadas que Deus lhe havia dado. Deus ordenou que ele levasse pares de cada tipo de animal, assegurando-se de que todas as formas de vida pudessem continuar após o dilúvio. Foram selecionados animais de todas as classes, desde grandes mamíferos até pequenos insetos, cada um com um propósito específico no grandioso plano divino de preservar a vida na terra. Machos e fêmeas de cada espécie foram cuidadosamente escolhidos para que pudessem se reproduzir e repovoar o mundo após a devastação das águas. Os critérios usados por Deus para selecionar as criaturas foram claros. Elas deveriam representar toda a carne vivente, ou seja, a diversidade completa de sua criação. Em Gênesis, Deus ordena a Noé que tome 7 pares de animais considerados puros e um par de animais considerados impuros. Além disso, foram incluídos 7 pares de aves para assegurar a preservação de todas as espécies aladas.
Essa seleção não foi arbitrária, mas cuidadosamente planejada para manter a integridade do ecossistema e garantir que a vida pudesse florescer novamente. O simbolismo dos animais na arca é profundo e multifacetado. Os animais puros, levados em maior número, eram frequentemente usados em sacrifícios que simbolizavam pureza e santidade, atos que refletiam a relação entre a humanidade e o divino, e que continuam sendo um lembrete do pacto de Deus com sua criação. Os animais impuros, embora em menor quantidade, representavam a totalidade da criação de Deus, incluindo aqueles que não eram utilizados para sacrifícios ou consumo. Juntos, esses animais simbolizam a plenitude e diversidade da vida, refletindo a capacidade de Deus de criar e sustentar todas as coisas. A arca, cheia de tantas formas de vida, tornou-se um microcosmo do mundo. Cada criatura, grande ou pequena, tinha seu lugar no plano divino de Deus. A presença de todas essas criaturas na arca simboliza a proteção e provisão de Deus para sua criação, demonstrando que nenhum detalhe é insignificante aos olhos do Criador. Além disso, essa diversidade na arca prenuncia o novo pacto de Deus com a humanidade e todas as criaturas após o dilúvio, um pacto que reafirma o valor intrínseco de toda a vida. A ideia de que algumas criaturas não foram permitidas na arca de Noé alimentou mitos e lendas por séculos. Histórias antigas falam de seres como os gigantes nefilins, mencionados no livro de Gênesis, que eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Esses gigantes, de acordo com alguns relatos, eram violentos e corruptos, o que levou Deus a decidir limpar a terra com o dilúvio. Além dos nefilins, há lendas que mencionam criaturas híbridas, como centauros, quimeras e outras figuras mitológicas que também teriam sido excluídas da arca. Essas criaturas mitológicas não têm um lugar explícito nos relatos bíblicos canônicos da arca. No entanto, a menção dos nefilins em Gênesis 6:4 sugere que existiam seres extraordinários na terra antes do dilúvio. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A ausência de uma menção direta de outras criaturas mitológicas na Bíblia não impediu que essas lendas sobrevivessem como parte do folclore e das interpretações apócrifas. Uma comparação interessante entre os relatos bíblicos e essas lendas é o motivo da exclusão dessas criaturas. Nos textos bíblicos, Deus ordena a Noé que leve para a arca apenas os animais que ele criou segundo suas espécies, excluindo aquelas criaturas que resultaram de misturas ou corrupções da criação original, como os nefilins. Isso pode ser interpretado como uma forma de manter a pureza da criação original de Deus, onde nenhuma forma de hibridismo ou corrupção era permitida no novo mundo que surgiria após o dilúvio. As razões para a exclusão dessas criaturas podem ser várias. Primeiro, de um ponto de vista teológico, essas criaturas simbolizavam a corrupção e a distorção dos planos de Deus. A existência de híbridos e gigantes era vista como uma alteração da ordem natural estabelecida na criação. Segundo, a presença de seres tão poderosos e frequentemente violentos poderia ter ameaçado a sobrevivência dos humanos e dos animais na arca. A arca foi concebida como um refúgio de pureza e renovação, e a inclusão de seres corruptos teria comprometido esse propósito divino. Embora essas narrativas não façam parte do cânon bíblico, elas nos ajudam a entender as antigas percepções de pureza, corrupção e ordem natural. Elas refletem a luta entre o bem e o mal, entre pureza e corrupção, que é um tema central na narrativa do dilúvio.
A exclusão dessas criaturas pode ser vista como uma alegoria da necessidade de manter a integridade moral e espiritual em um mundo que frequentemente se desvia desses princípios. A exclusão de certas criaturas da Arca de Noé é um tema que gerou diversas interpretações teológicas ao longo dos séculos. Estudiosos e teólogos têm oferecido várias perspectivas sobre por que Deus decidiu não permitir certas formas de vida a bordo da arca. Uma interpretação comum é que essas criaturas, como os nefilins, representavam uma corrupção da criação original de Deus. Alguns teólogos argumentam que a existência desses seres híbridos e gigantes violava a ordem natural estabelecida por Deus, uma ordem que ele desejava restaurar com o dilúvio. Os nefilins, como mencionado anteriormente, presentes no livro de Gênesis, são frequentemente vistos como um símbolo da desobediência humana e da decadência moral. Sob essa perspectiva, Deus decidiu purificar a terra e iniciar um novo capítulo com Noé e as criaturas que ele havia criado originalmente, sem as corrupções introduzidas por seres híbridos. Outra interpretação teológica sugere que a exclusão dessas criaturas reflete a justiça divina. A Bíblia descreve Deus como perfeitamente justo e santo, e a decisão de excluir certas criaturas pode ser vista como uma manifestação dessa justiça. Noé foi escolhido por sua retidão e obediência, e apenas aqueles que foram considerados dignos, de acordo com os padrões divinos, foram salvos. Noé é um exemplo notável de obediência incondicional a Deus. Mesmo que as instruções que ele recebeu parecessem incomuns ou desafiadoras, sua obediência não era apenas uma questão de seguir regras, era uma profunda expressão de fé e confiança em Deus. Este aspecto da história é fundamental, e muitos teólogos enfatizam isso. A verdadeira fé se manifesta através da obediência. Após o dilúvio, Deus estabeleceu um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa promessa, reforçando a mensagem de que Deus deseja uma relação baseada na confiança e na obediência. Essa história nos ensina que, apesar dos fracassos humanos, Deus está disposto a renovar seu pacto e oferecer um novo começo. Além disso, a exclusão de criaturas corruptas pode ser vista como uma lição sobre as consequências do pecado e da desobediência. A destruição provocada pelo dilúvio é um severo lembrete de que o pecado tem consequências reais e que a obediência a Deus é essencial para a preservação da vida e da ordem. O livro de Enoque e outros escritos apócrifos oferecem uma perspectiva fascinante sobre as criaturas excluídas da Arca de Noé. Embora esses textos não façam parte do cânon bíblico, fornecem um contexto adicional que pode enriquecer nossa compreensão da narrativa do dilúvio. O livro de Enoque, em particular, é uma rica fonte de informações sobre os nefilins, esses gigantes mencionados brevemente em Gênesis. Ele descreve os nefilins como descendentes de anjos caídos que se uniram a mulheres humanas. Esses anjos, conhecidos como vigilantes, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e contribuíram para a corrupção moral que levou ao dilúvio. Enoque detalha como esses seres gigantes e seus pais angelicais causaram caos e destruição, tornando-se uma das principais razões para a decisão de Deus de limpar a terra. Portanto, a exclusão dessas criaturas da arca pode ser vista como uma tentativa de restaurar a pureza divina, eliminando influências corruptoras e renovando o pacto com a humanidade. A narrativa de Enoque enfatiza a gravidade da transgressão dos vigilantes e a necessidade de purificação da criação. Além do livro de Enoque, outros escritos apócrifos, como o livro dos Jubileus, também mencionam seres que não foram permitidos na arca. Essas fontes descrevem criaturas híbridas e seres resultantes de uniões proibidas entre diferentes espécies ou entre humanos
e seres celestiais. Essas narrativas reforçam a ideia de que a pureza da criação de Deus foi comprometida, tornando necessária a intervenção divina. Comparando essas descrições apócrifas com o relato bíblico canônico, encontramos algumas diferenças e semelhanças importantes. Gênesis menciona brevemente os nefilins sem muitos detalhes, enquanto os textos apócrifos oferecem um contexto mais elaborado sobre a origem e as ações desses seres. A Bíblia canônica foca mais na corrupção da humanidade e na necessidade de purificação através do dilúvio, sem entrar em detalhes específicos sobre os seres que não entraram na arca. No entanto, tanto os relatos canônicos quanto os apócrifos concordam que a corrupção e a mistura proibida de seres foram razões significativas para o dilúvio, destacando a necessidade de restaurar a ordem original da criação de Deus. A exclusão dessas criaturas simboliza a eliminação do que era considerado impuro e corrupto, permitindo um novo começo para a criação. Em resumo, exploramos por que Deus negou a entrada de certas criaturas na Arca de Noé e refletimos sobre o que essa história nos ensina sobre nossa própria relação com Deus e o meio ambiente. Agora queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre a exclusão dessas criaturas? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre esses fascinantes mistérios bíblicos. Se você gosta do nosso canal, considere se tornar um membro com uma contribuição simbólica. Você nos ajudará e terá acesso antecipado aos vídeos. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve.